Olá, gente, tudo bem? Bem, essa nossa videoaula de hoje, ela é, na verdade, mais uma explicação, né? E retomada de algumas coisas que eu fui explicando no decorrer da disciplina até agora, né? Algumas coisas eu expliquei para vocês por mensagem, outras por orientações, né? Que nós estamos fazendo assim individualmente. E eu percebi que tem algumas dúvidas assim que são recorrentes, então resolvi gravar essa aula para explicar algumas coisas que eu acho que não ficaram bem claras assim para todos, tá? Bem, então vamos assim num passo a passo. Bem, primeira coisa, as nossas duas avaliações. Nós temos uma avaliação agora para o início de outubro. Eu não abri ainda, tá? Vou abrir na semana que vem essa atividade. Essa primeira avaliação, ela é apenas o planejamento, tá? Sabe aquele modelo de planejamento que eu postei para vocês? Então, essa nossa primeira avaliação é esse planejamento. Então, o planejamento tem que estar finalizado. Ali vocês vão preencher aquelas etapas todas. Só tem uma etapa do planejamento que vocês não vão preencher agora, inicialmente, que é ali no item da avaliação, no que diz respeito àquela parte mais reflexiva, que ela só pode ser feita realmente depois que vocês finalizarem a elaboração do curso de vocês, tá? O restante desse planejamento tem que estar pronto para postar, então, agora no início de outubro, tá bem? Então, essa é a nossa primeira avaliação. A segunda avaliação é o curso de filosofia que vocês, então, prometeram nesse planejamento, tá? É o curso feito, pronto, acabado, né? E uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, o nosso estágio 4, ele não se resume em gravações de videoaulas, tá? Eu não estou pedindo para vocês apenas gravarem videoaulas, tá? A nossa atividade de estágio 3 é a elaboração de um curso de filosofia. No entanto, o que isso significa? Um curso de filosofia tem, né, esse curso que eu pedi para vocês deve ter videoaula, não quer dizer que todos os cursos que vocês elaborarão na vida terão obrigatoriamente videoaulas. Esse curso tem como critério, né, 1 hora de videoaula, tá? Quem está fazendo em dupla, divide. Se está fazendo sozinho, tem que cumprir essa 1 hora de videoaula. Uma outra coisa que eu estou explicando para vocês é que vocês não precisam enrolar para chegar na uma hora se ficou ali uns minutinhos faltando. Os minutinhos que eu digo, gente, é alguns minutinhos, 2, 3, sabe? Não é assim, olha, ficou faltando 10 minutos, ficou faltando 15 minutos. Aí não, né? Mas, e também passou um pouquinho de 1 hora, passou 1 hora e 2, 1 hora e 3, né? Vou cortar alguma coisa para ficar, né? Também não, né? Quer dizer, é um pouco de coerência, certo? Eu acho que a gente precisa ter essa coerência sim, ok? Bem, então assim, olha, só para ressaltar, esse curso de filosofia que vocês estão elaborando, ele não se resume a gravações de videoaulas, tá? Ele é um curso com atividades, com textos, com explicações, e em que vocês devem variar os recursos, né? Ou seja, vocês não vão fazer um curso que é apenas explicar, né? Por quê? Porque vocês devem ser coerentes com as habilidades que vocês escolheram. De onde vocês tiraram as habilidades? Da matriz de referência que eu postei para vocês, né? Então, quer dizer, a metodologia que vocês vão adotar para desenvolver o curso, ela tem que ser uma metodologia coerente com a habilidade, né? E lembrando que as habilidades, elas muitas vezes são complexas. Por exemplo, se eu vou trabalhar no meu curso uma habilidade que compreende a compreensão ou a reflexão, né? Bem, antes de eu proporcionar a compreensão e a reflexão, eu tenho que apresentar aquele conteúdo, eu tenho que fazer com que o aluno consiga identificar o que eu estou falando, o que eu estou propondo, né? Eu não posso simplesmente presumir que o aluno já sabe o conceito no qual eu estou, né, propondo a compreensão ou a reflexão, né? Uma outra habilidade que é complexa é,
a relacionar, né? Quando a gente quer que o aluno estabeleça relações, antes de estabelecer relações, a gente tem que apresentar aquilo que nós queremos relacionar, né? Mas eu dou alguns exemplos bobos, mas deixa eu pegar aqui 2 objetos só para trazer um exemplo, assim, né? Por exemplo, eu quero relacionar isso com isso. Bem, eu preciso primeiro apresentar o que é isso, explicar depois, apresentar o que é isso, explicar depois, estabelecer as conexões para que o aluno consiga fazer a relação, certo? Então, as habilidades, nós temos sempre que pensar nelas, né? Bom, o que meu aluno precisa para atingir essa habilidade que eu estou querendo desenvolver? E pensando nisso, a gente vai conseguir definir as atividades, né? A gente vai conseguir pensar as atividades para elaborar o curso. Bem, espero ter ajudado vocês a pensar, né, melhor um pouco essas questões. Bem, uma outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre o tema, tá, do curso. Gente, vocês não podem ter temas muito extensos, ou ter muitas habilidades, ou colocar muitas coisas no curso de vocês, tá? Isso é uma coisa que vocês vão aprendendo no decorrer da vida acadêmica, no decorrer dos estudos de vocês, né? A delimitar tema. Por quê? É importante, porque senão a gente começa a colocar um monte de coisa dentro do curso e não aprofunda nenhuma delas, né? E é um curso de 10 horas, com início, meio e fim, e que também prevê uma avaliação. Isso quer dizer o quê? Que vocês não podem ter muitos temas ou pegar um tema que é amplo e querer desenvolver muitas coisas dentro daquilo. Por exemplo, introdução à filosofia. Nossa, introdução à filosofia é um tema bastante amplo, cabe muita coisa ali dentro. Então eu não posso querer em 10 horas fazer um curso de introdução à filosofia e trabalhar desde o surgimento da filosofia, pensando assim, ó, desde a mitologia, né? O surgimento da filosofia a partir da mitologia e trabalhar até o período clássico, com Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Quer dizer, é muita coisa para trabalhar em 10 horas. Não é viável. Por quê? Porque a proposta é que seja um curso como eu falei, com início, meio e fim, e que proporcione algum aprendizado com qualidade. E isso a gente precisa então focar em um tema, tá? Para poder desenvolver aquilo que a gente propôs de forma qualificada, aprofundada. Claro, né, gente, não é um aprofundamento a nível universitário, o nosso público-alvo é o ensino médio, tá? Mas mesmo assim, esse aprendizado que a gente quer proporcionar é um aprendizado que tenha realmente ali um aprofundamento, que tenha um conteúdo, né? Conteúdo não apenas nesse sentido assim mais comum da palavra, mas o conteúdo no sentido assim de substancialidade, entendem? Bem, então se vocês olharem para o curso de vocês e vocês perceberem que está muito amplo, que vocês estão tratando assim com muitos temas que estão, procurem então, né, cortar algumas coisas e aprofundar mais em outras, naquilo que vocês acham que realmente é o mais importante, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre o tempo das atividades. Tá? O tempo das atividades. Gente, em educação à distância, em educação remota, as atividades, ela possui a gente precisa pensar as atividades, né, como ocupando na vida das pessoas um tempo maior que se fosse essa atividade desenvolvida presencialmente, tá? Um dos motivos qual é? Quando a gente está em sala de aula, trabalhando diretamente com o aluno, pode ser uma turma de 30, não tem problema, de 40, sei lá, quantos alunos forem, né? Se torna mais fácil desenvolver aquela atividade para o aluno, né? Por quê? Ele tem uma dúvida, ele não sabe muito bem como fazer, ou então a gente explicou, né? A gente fez o enunciado do que deve ser feito, está dando alguma explicação, enfim. Nós estamos ali junto com eles, na frente deles naquele momento, integralmente para eles naquele momento, certo?
Então, as dúvidas elas são sanadas, a comunicação ela é mais fácil, a gente fala e refala a mesma coisa várias vezes, né? Então, a nossa comunicação acaba sendo, né, mais diversificada também. E eles conseguem compreender mais rápido o que a gente está pedindo, o que a gente está falando. Quando é na educação remota, muitas vezes a pessoa ela precisa ler várias vezes o que está escrito, precisa interpretar, né? Às vezes ela vai buscar um dicionário, às vezes vai buscar um outro recurso. Se a gente está colocando uma videoaula ou está colocando um outro vídeo para que essa pessoa assista, ela vai assistir mais de uma vez. Se ela está assistindo uma videoaula, ela vai estar assistindo e anotando, às vezes vai estar pausando tanto o vídeo quanto a videoaula, certo? Então, essa atividade muitas vezes que a gente acha que é um vídeo de 15 minutos, esse vídeo de 15 minutos, ele não pode ser contado no planejamento como 15 minutos, porque o aluno vai assistir, ele vai pausar, ele vai fazer anotações, entende? Então, dentro da execução dessas atividades, vocês podem considerar um tempo maior. Eu não tenho uma receita de bolo para vocês dizendo assim, ó, um vídeo de 15 minutos, ele deve ser, então, considerado 30 minutos ou 1 hora. Por quê? Vai depender da quantidade de informações que vocês colocarem ali, no sentido de que o aluno vai ter que anotar, o aluno vai ter que fazer alguma atividade a partir desse vídeo, né? Então, quer dizer, gente, não tem uma receita, porque assim, olha, é sim uma questão de bom senso, né? E nós, professores, precisamos ter noção do tempo que a gente prevê para as atividades, para as nossas atividades. Isso é uma habilidade nossa, né? Enquanto professor, a gente tem que ter a noção de quanto tempo o aluno vai, em média. Claro, a gente sabe, alguns alunos vão fazer mais rápido, outros vão demorar mais, né? Mas assim, olha, uma ideia, né, de média que pode ser executada aquela tarefa. Por que a gente precisa saber? Porque isso é o básico do planejamento. É uma questão básica de planejamento. Ter noção de tempo, tá? Então, eu não tenho realmente como dizer para vocês, assim, ó, contem tanto tempo, porque eu posso, assim, ó, olhar as tarefas de vocês, né, e vocês trocarem uma ideia comigo e com os tutores, e a gente ajudar vocês a fazer essas definições. Mas, assim, dizer, né, numa videoaula exatamente quanto tempo, né, para cada coisa, eu acho isso, assim, bastante inviável, né? Mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Que as atividades, elas contam em educação à distância, né? Ensino remoto, elas levam um tempo um pouco maior que se fosse feita no presencial, certo? Bem, outra coisa que eu quero falar para vocês é que sobre as atividades, tá? Sobre os recursos assim que vocês estão utilizando para elaborar o curso, que é as questões dos direitos autorais, tá bem, gente? Não utilizem música, filmes, imagens que tenham direitos autorais nas atividades de vocês, tá? Por que isso? Porque isso pode trazer complicações. Por exemplo, vocês querem trabalhar uma música, coloquem a letra da música, não baixem a música, tá? Não coloquem a música na atividade se ela não for uma música assim de domínio público, tá? Um filme, não baixem filme e disponibilizem no Google Drive, tá? Não façam isso porque isso configura pirataria. Vocês querem que o aluno assista um vídeo, faça um filme, tá? É importante para o curso de vocês, né? Vamos supor, vocês estão elaborando um curso e vocês acham que um filme é importante. Ótimo, mas vocês sugerem aquele filme, vocês podem colocar no curso de vocês uma sinopse, podem colocar uma resenha crítica. Ok, ótimo. Só não façam assim, não baixem ele para colocar no Google Drive, tá? Porque isso significaria, assim, pirataria. Então, assim, ó, tenham esses cuidados. Livros.
tá? A gente sabe que uma porcentagem pequena, uma página, ok, tá? Não tem problema. Mas fazer assim, olha, disponibilizar um livro inteiro ou muitas páginas do mesmo livro, né? Também a gente esbarra nessa questão dos direitos autorais, não pode, né? Se vocês forem utilizar assim imagens, também cuidem essas questões dos direitos autorais, tá? Então tem várias imagens de domínio público, tem muitas coisas em domínio público que pode ser utilizado, tá? Outra dúvida que tem surgido bastante, né, é em relação à postagem das atividades, se elas podem ser feitas, se é feita uma postagem ou os dois integrantes da dupla posta, tá? Essa é uma pergunta bem recorrente que tem aparecido. Bem, gente, deixa eu explicar então para vocês. Eu vou abrir uma atividade como sempre foi feita ali no Moodle, tá? Que é o ambiente virtual que a gente está utilizando. Antes a gente usava o Canvas, agora o Moodle. Sempre todas as atividades são postadas no ambiente, tá? Então, agora eu vou abrir uma atividade que vocês vão postar o planejamento, tá? De vocês finalizado. Quem está fazendo em dupla vai fazer assim. A pessoa A vai postar o seu planejamento lá na atividade e a pessoa B também vai lá e vai postar o trabalho. O trabalho é um só, vai postar o mesmo trabalho, inclusive com o nome da dupla, né? Lembram que ali tem a identificação? Na identificação tem nome? Vocês vão botar, né? Vamos supor, eu fiz o trabalho com a professora Leonor, então aí o meu trabalho vai estar ali identificado. Professora Daniela e professora Leonor, né? Então a gente vai postar a mesma coisa, eu vou postar e a Leonor vai postar. A gente vai postar o mesmo trabalho ali no ambiente, tá? E vocês vão dizer, professora Daniela, por quê? Se é a mesma coisa. Gente, tem uma questão que é de proteção de vocês e uma questão legal, digamos assim, né? Por exemplo, se alguém esquece de postar, cai a internet da Leonor na hora que tá postando, ela postou errado, não foi a tarefa, enfim, tá? É uma questão também, assim, ó, de ficar um registro de entrega lá no ambiente, tá? É uma questão bem prática, vocês podem dizer que eu sou muito, assim, olha, chata nessas questões, assim, de burocracia, mas não tem problema, tá? É melhor assim, é melhor a gente prevenir, tá? Então, os dois da dupla postam, porque vai ficar registrado no ambiente, tá? A entrega do trabalho de vocês. É em dupla, ok, mas a entrega é, mesmo sendo do mesmo trabalho, mas a entrega é individual, tá bem, gente? Até porque a avaliação de vocês é uma avaliação também individual, porque as videoaulas, elas serão avaliadas individualmente, ok? Uma outra coisa que eu separei para falar para vocês, tá? É em relação à organização de vocês do curso lá no Google Drive, tá? Bom, a gente optou, vocês sabem, pela elaboração do curso ali no Google Drive, porque é uma plataforma, digamos assim, de fácil acesso, tá? Então, para a gente não precisar buscar um outro ambiente de aprendizagem, né? O Google Drive, nós pensamos que ele é o mais simples, digamos assim, mais básico, né? E de fácil acesso e gratuito para todos, tá? E aí, vocês vão ter, né, um critério que nós chamamos ali de adaptação, certo? Bem, então, lá no Google Drive, vocês vão ter assim, olha, vocês vão fazer duas pastas, tá? Numa pasta, vocês vão nomear vai ser o nome do curso de vocês, tá? Vamos supor, Introdução à Filosofia, é o nome do curso. Então, uma pasta vai ser chamada Introdução à Filosofia. E aí, ali dentro daquela pasta, vocês vão colocar as atividades e os cursos. Atividade 1, atividade 2, atividade 3, atividade 4, né? Ou a forma que vocês... mas tem que estar identificado para ter uma ordem para a pessoa que for olhar, entrar naquele curso, saber que ordem seguir,
certo? Ou aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, enfim, entenderam? Então, eu vou clicar naquela pasta que diz Introdução à Filosofia, e no que eu abrir aquela pasta vai ter ali uma série de coisas e que vai estar nomeada, né? E vai ter uma ordem. Aí, então, ou seja atividade 1, ou seja aula 1, ou o que vocês preferirem, mas só que eu tenho que enxergar ela numa ordem, ok? Então, esse vai ser o curso de vocês. A outra pasta que vocês vão ter também dentro do Google Drive vai ser a pasta de adaptação, que a maior parte de vocês deve estar fazendo da adaptação que a gente chamou de inclusão social, que é a versão do curso impressa, certo? Então vocês vão ter uma outra pasta em que vocês vão chamar, então, de Introdução à Filosofia versão adaptada para impressão, ou como vocês preferirem. A ideia é que vocês tenham um outro nome, uma outra pasta nomeada da mesma forma, mas identificando que ela é uma versão para ser impressa, ok? E ali dentro, então, estarão as atividades também nomeadas em ordem, para que a pessoa possa, quem for ver, quem for utilizar, possa identificar a ordem, né? E só que vai ter apenas arquivos em PDF, tá? Não vai ter ali nenhum vídeo, não vai ter nada, vai ter apenas arquivos em PDF, porque ali é uma versão totalmente textual para que ou claro, pode ter imagens, né? Porque imagem dá para imprimir, né? Pode ter outras coisas, mas coisas que possam ser impressas, ok? Estão entendendo? De preferência tudo em PDF. Isso é uma outra coisa que eu quero combinar com vocês, que é o seguinte, ó. Se vocês usarem um PowerPoint no curso de vocês, ótimo. Só que quando vocês forem colocar lá no Google Drive, vocês têm que cuidar para tornar esse PDF não editável. Por quê? Porque senão qualquer pessoa que for utilizar o curso de vocês vai fazer a edição do PDF de vocês. Pode fazer aquela edição, tá? Então, não protejam ele para ele não se tornar editável, ou vocês têm a opção também de transformar esse recurso em PDF, tá bem, gente? Então, esse recurso, assim, olha, de colocar em PDF, ou então de proteger o arquivo, é importante para que outras pessoas não editem, né, o curso que vocês colocaram lá. Ou até, a gente sabe, né, ninguém tá livre de plágio, mas é um trabalho autoral de vocês. Então, eu acho que é importante, né, não ficar assim, a gente divulgar algo assim, sendo editável, tá? Uma outra coisa também super importante que eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso é o seguinte: muitos estudantes vão utilizar esse curso no seu celular, tá? Então, eu tenho visto, assim, vocês têm mandado, às vezes, alguns slides, algumas coisas que vocês estão fazendo, mas assim, olha, com muito texto em um slide. Aí vocês pensam assim, como é que uma pessoa vai ler um monte de texto num slide na tela de um celular? É horrível para ler, gente, né? Eu uso óculos, mas o meu grau é baixo, eu ainda consigo. Agora imagina ainda uma pessoa que tenha dificuldade de leitura, é pior ainda, se torna inviável. Não façam isso. Além de ser algo que numa apresentação, você sabe que tem regras para fazer um PowerPoint, né? Uma das regras é não utilizar muito texto, mas ok, aqui a gente não está fazendo um PowerPoint para apresentação, aquela tradicional em que vocês estão ali explicando, né? Vocês estão usando o recurso do PowerPoint para expor conteúdo, mas coloquem uma letra maior e coloquem menos conteúdo de texto em um único slide, porque senão na tela do celular fica muito pequenininho, fica muito ruim de ler, tá? Então tenham esse cuidado estético, tá? Para que não fique assim, ó, um acúmulo de coisas, né? Num único slide, e que aquilo acabe se tornando ruim. Tá bem, gente? Então a sugestão que eu dou a vocês é que vocês façam, se estiverem utilizando então o PowerPoint ou slides, né, no curso de vocês, que vocês façam
e depois vocês olhem pelo celular para ver como é que ficou. Se ficou bom, se ficou claro, se a apresentação ali tá de fácil leitura, se ficou bonito, tá? Então testem abrindo no celular de vocês, ok? Bem, deixa eu ver o que mais aqui que eu separei para falar nas minhas anotações. Bem, uma outra coisa que eu quero falar para vocês, e a última, é sobre o texto que vocês vão elaborar, né, para orientar as pessoas que vão ver que vão utilizar, que vão ter acesso a esse curso de vocês. Vocês precisam ter um texto de apresentação, tá? Nesse curso. Esse texto de apresentação é um texto simples, é um texto básico, é bem como eu estou dizendo, é um texto de apresentação do curso, onde vocês vão falar de forma geral qual é o curso, qual é o objetivo, de onde é o objetivo, as habilidades que vocês estão ali, que vocês escolheram. Então, vou dizer, olha, a proposta desse curso é desenvolver as habilidades tal, 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 é sobre o tema tal, tem por base, então, tais coisas, né? Se vocês quiserem falar um pouco sobre a metodologia avaliativa dele também, porque o professor que for utilizar esse curso, ele pode ver ali que esse curso ele foi pensado a partir de tal metodologia pedagógica e tal metodologia avaliativa, né? Então, eu acho que fica, acho importante, né? Que tem esses dados assim nessa apresentação, tá? Mas algo bem simples, não é um texto longo, não é algo assim muito profundo, é só porque é importante que tenha assim uma apresentação geral, um textinho de apresentação geral nesse curso de vocês. E ele pode ser anterior à tarefa 1. Pode ser nomeado, inclusive, né, ali vai ter no Google Drive as tarefas, como eu falei para vocês, tipo aula 1, aula 2, ou tarefa 1, tarefa 2, assim sucessivamente. Antes da 1, então, vai ter então essa apresentação, tá? Bem, gente, eu anotei essas dúvidas a partir do que eu fui acompanhando vocês durante esses últimos dias. Acho que eu consegui sintetizar assim, as principais dúvidas de vocês, mas vocês sabem que no que necessitarem vocês podem entrar em contato tanto comigo quanto com a nossa equipe, né? Que vocês sabem é a Leonora, a Paula, o Matheus e o Thiago, né? Nós, os 5, estamos presentes para vocês, tanto ali no grupo quanto via Moodle, né? Estamos procurando ficar sempre muito próximos de vocês para sanar as dúvidas. E a gente sabe que produzir um curso não é uma tarefa tão fácil assim, né? Ainda mais utilizando recursos que muitas vezes a gente está aprendendo para depois poder produzir, né? Mas é isso aí, né? Uma coisa que eu quero dizer para vocês é que essa tendência, né? Que na verdade nem é uma tendência, na verdade agora é uma necessidade, né? Ela já era anteriormente uma tendência, né, de utilizar os recursos digitais, usar as tecnologias a favor da educação. Isso é algo que veio para ficar. Quem quer exercer a atividade docente hoje, ela precisa saber tudo? Não, mas ela precisa aprender algumas coisas e a atividade docente, ela é realmente aprendizado e mais aprendizado. O professor sabe, né, que a gente passa a vida inteira, enquanto estiver trabalhando, aprendendo sempre. Então, eu sei que é um desafio, mas é algo importante pra gente, importante para a profissão também, tá? E vocês não se preocupem de ter que saber todos os recursos, saber todas essas coisas, todas essas novidades. A gente colocou ali na disciplina uma semana com uma proposta assim de divulgar tutoriais e divulgar assim recursos que possam ser utilizados. Eu sei que é bastante coisa. Tem que usar tudo aquilo no curso? Não, aquilo é para vocês escolherem, né, o que vocês acham que é mais viável, que se encaixa mais com a metodologia que vocês estão escolhendo para o curso. Tá bem? Bom, gente, era isso, então, até mais.